Quais são os temas contemporâneos transversais da BNCC? Você não conhece os temas contemporâneos transversais? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo para você. Nesse vídeo, nós vamos iniciar os nossos estudos acerca dos temas contemporâneos transversais da Base Nacional Comum Curricular BNCC. Vamos iniciar com a parte 1, falando sobre o processo, sobre a introdução dos temas contemporâneos transversais. Nesse vídeo você vai entender passo a passo o que é e como a gente vai conseguir conectar essas informações dentro do nosso planejamento. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal, para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a ter um planejamento melhor, a ser um professor melhor. Te convido a deixar o seu like e vamos lá iniciar esse processo. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, hoje falando desse tema que é tão importante, um processo de formação, de contribuição para uma formação integral dos nossos queridos estudantes, discentes, acadêmicos, que são os temas contemporâneos transversais. Mas que temas são esses, professor? Que negócio é esse que criaram? Como é que eu vou trabalhar isso em sala de aula? Como é que eu vou adquirir mais conhecimentos acerca do que são os temas contemporâneos transversais? E, primeiramente, a gente precisa entender o que são os temas contemporâneos transversais. O que são os temas contemporâneos transversais? Os temas contemporâneos transversais, também conhecidos como TCT, são temas contemporâneos, temas atuais que buscam favorecer uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares. E não só a aprendizagem, mas a aplicabilidade destes conhecimentos também. Esses temas apresentam uma abordagem dinâmica e interdisciplinar, sendo aplicados na realidade e vivências dos alunos em todos os componentes curriculares da educação básica. Ao contextualizar o que é ensinado em sala de aula, juntamente com os temas contemporâneos, espera-se aumentar o interesse dos estudantes durante o processo e despertar a relevância desses temas no seu desenvolvimento como cidadão integral. Assim, espera-se que a abordagem dos temas contemporâneos transversais permitam ao estudante compreender questões diversas, tais como cuidar do planeta a partir do território em que vive, administrar o seu próprio dinheiro, cuidar de sua saúde, usar as suas tecnologias digitais, entender e respeitar aqueles que são diferentes e quais são os seus direitos e deveres como cidadão, contribuindo para a formação integral do estudante como ser humano, sendo essa uma das funções sociais da escola. Entendendo o que são os temas contemporâneos transversais, existem alguns tópicos, alguns pontos que nós precisamos ter bastante claros para a gente conseguir desenvolver dentro do nosso planejamento e principalmente trabalhar em sala de aula. Porque se a gente conseguir entender essas informações e colocar dentro do nosso planejamento, bacana. Mas agora fica melhor ainda quando a gente consegue pegar todas essas informações e jogar dentro da sala de aula, nos conteúdos, nos assuntos e assim desenvolver os temas contemporâneos transversais. Através dos temas contemporâneos transversais, nós vamos propor uma educação voltada à cidadania, que é a formação integral, através de direitos e deveres. A BNCC ela fala muito sobre uma formação integral dos nossos alunos, uma formação voltada à cidadania, uma formação voltada à humanidade, uma educação voltada à participação social ativa, crítica, pensante, indagadora, a fim de os nossos alunos conseguirem pegar todos esses conhecimentos escolares e colocarem em prática na sua realidade, através do cotidiano, mercado de trabalho, relacionamentos, conseguir englobar todas essas informações na sua vida real. Ah, professor, mas o que você quer dizer com vida real? Vida real é a vida que ele vai viver após os anos escolares. Vida escolar é o que ele aprende para usar na escola. Então a gente tem essas duas realidades. Conhecimentos que servem para a escola e conhecimentos que servem para a vida. Dentro dos temas contemporâneos transversais, a gente pode dizer, eu posso dizer, né, através da minha opinião para você, que os temas contemporâneos transversais são temas para a vida. Conhecimentos escolares são conhecimentos escolares. E no meio desses conhecimentos escolares, nós vamos trabalhar esses conhecimentos, que são conhecimentos voltados mais para uma formação humanista, uma formação integral, para que os nossos alunos possam ter essas informações e assim poderem participar da nossa sociedade. Essa formação integral, ela é voltada para direitos e deveres.
Em uma sociedade que nós temos que é tão confusa acerca de direitos e deveres, libertinagem e liberdade, é importante que a gente consiga trabalhar em sala de aula essas informações, entendendo o seu papel como pessoa na sociedade e assim conseguir alterar, modificar, construir, reconstruir e construir novamente conhecimentos que venham possibilitar uma cultura da paz mais abrangente, onde todos possam participar de um sistema democrático, onde todos possam intervir, participando, colaborando com essas informações. Direitos. Todos os alunos têm direito à educação, à vida, à preservação dessa vida, ao lazer e tantos outros conhecimentos. Mas ele também tem deveres. Deveres como preservar o meio ambiente, proteger os animais que possam entrar, para que eles não venham entrar em extinção e tantos outros fatores. Liberdade no sentido que eles têm o direito de se pronunciarem, de exercerem o seu papel como cidadão. Agora, libertinagem, não existe libertinagem. A libertinagem é tudo aquilo que um certo público de pessoas utiliza como discurso de liberdade, que mas na verdade não é um ato de liberdade, mas de libertinagem, tentando usufruir dessas brechas. Então a gente precisa deixar claro acerca dos direitos e deveres e essa participação ativa na sociedade e conhecimentos com evidência, né, onde eles consigam colocar em prática essas informações, esses conhecimentos. Os temas contemporâneos transversais, também conhecidos como as TCTs, eles se articulam com os conteúdos escolares. Agora, como? Com todos os componentes curriculares. Então quer dizer que eu tenho que trabalhar com português, matemática, história, geografia, artes, ensino religioso, educação física e ciências? Sim. Todos os componentes curriculares devem trabalhar com os TCTs. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Por quê? Porque esses conhecimentos eles vêm englobar um conhecimento social humanista na formação integral dos nossos alunos. E esses conhecimentos, esses temas, eles vêm transitar entre os componentes curriculares, favorecendo o quê? A aprendizagem. O que isso quer dizer? Durante o processo de ensino dos conhecimentos da língua portuguesa, eu preciso intervir com os TCTs. Quando eu estiver trabalhando cálculos matemáticos, eu vou trabalhar TCTs. Professor, como? Quando eu estiver trabalhando ciências, eu vou trabalhar TCT. Eu vou trabalhar educação física, eu vou trabalhar TCT. A nível de ensino fundamental, anos iniciais, a gente trabalha. A nível de ensino fundamental, anos finais, trabalhamos também. E ensino médio também trabalhamos. Agora, com cada nível de escolarização. Meu aluno do primeiro ano, nós vamos trabalhar TCTs, com um nível de aprofundamento. Meu aluno do ensino do sexto ano, do sétimo, eu vou trabalhar com um nível de aprofundamento. O meu aluno do ensino médio, outro aprofundamento. Mas todos nós iremos trabalhar isso de forma transversal, que ultrapassa, que transporta, que transita entre esses componentes curriculares. Porque trabalhar meio ambiente, todos os componentes curriculares devem trabalhar. Trabalhar cidadania, todos os componentes curriculares devem trabalhar e assim vai. Devem ser abordadas transversalmente e não serem conteúdos, assuntos tratados ou disciplinas. Por exemplo, quando a gente fala dos TCTs, dos temas, a gente não vai fazer o tema ética, o tema cidadania e civismo. Não existe isso. A gente vai trabalhar cidadania e civismo dentro do conhecimento que nós estamos apresentando. Por exemplo, na educação física. Quando os professores de educação física ou os pedagogos forem trabalhar as aulas de educação física e forem trabalhar esportes coletivos, dentro dos conhecimentos da unidade temática esporte, existe ali o assunto dos esportes coletivos. E para a gente trabalhar os esportes coletivos, a gente tem que se lembrar das características do esporte coletivo, que é um trabalho em equipe, ajuda, onde a gente vai falar também ali onde cada um tem o seu papel dentro do time, da tática de jogo e tantos outros conhecimentos. Dentro dos conceitos dos esportes coletivos, nós podemos falar sobre o que? Cidadania e civismo. Será que vale a pena trabalhar em equipe? Sim, mas cada um tem que cumprir o seu papel. Olha aí a gente falando sobre o trabalho em equipe. Mas dentro do trabalho em equipe, quando a gente fala a nível de meio ambiente, será que existem mais pessoas acabando com o meio ambiente, desfrutando de forma ilícita do meio ambiente, ou pessoas realmente preocupadas com a preservação do meio ambiente?
a gente vai fazendo essas linkagens e incorporando esses temas dentro dos componentes curriculares. Isso se aplicando no ensino religioso, na língua portuguesa, na física e tantos outros conhecimentos. Cada tema atravessa, ele tramita entre os conteúdos, habilidades e competências a serem trabalhados. Por exemplo, uma das 10 competências da BNCC é falar sobre as tecnologias. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de ciência, a gente fala de inovação. E dentro do tema, dentro da competência tecnologia, nós temos o tema também que é ciência e tecnologia. Hoje nós podemos fazer uma linkagem. Será que a gente consegue fazer uma linkagem com o meio ambiente? Consegue também, porque muitos desses recursos são encontrados no meio ambiente, que o meio ambiente tem recursos finitos. Então a gente pode entrar no conceito de preservação, porque se a gente não preservar, a gente vai perder. Então a gente precisa ter esses conhecimentos claros através dessas contextualizações e dessas interligações. Durante o processo dos conhecimentos acerca dos temas contemporâneos transversais, a gente precisa também trabalhar de forma a indagar, discutir, dar significado e perceber as aplicabilidades. Talvez os nossos alunos não percebam a educação física, matemática, português com tanta ênfase em relação à importância, porque eles estão indo para a escola, às vezes ele não sabe nem por que ele está indo para a escola, mas ele está indo. Então, quando ele chega na escola, ele vai aprender aquele conteúdo porque cai na prova, né? Como muitos professores falam, tem que aprender porque cai na prova, mas não é bem por aí. Quando a gente vem aprender matemática, por que nós aprendemos matemática? A gente aprende matemática para resolver problemas. E que problemas são esses? Um troco do pão, comprar uma mercadoria, passar um móvel pela porta, porque formas geométricas. Quando a gente fala do português, por que eu preciso aprender o português? Para interpretar textos, para quando você for assinar um contrato lá no mercado de trabalho, você saber o que você vai ganhar ou perder, você entender todas essas informações. Ah, mas por que eu preciso entender dos conhecimentos de ciências? Você precisa entender desses conhecimentos em relação à sua saúde, à saúde corporal, a medicamentos, a todos esses tipos de informação. Ah, mas a educação física é importante para quê? Para preservar a saúde, para manter a tua saúde, para fazer com que você venha entender sobre os conhecimentos e as táticas de esportes e não só aprender, mas como aplicar essas informações na sua realidade. Então, cada componente curricular tem sua particularidade e dentro dessas particularidades nós vamos conseguir trabalhar com cada tema contemporâneo transversal através da indagação, que é criticar e resolver, discutir procurando meios alternativos para resolver aquela informação e significado. A gente só aprende aquilo que a gente vai colocar em prática, aquilo que nós percebemos relevância, que vai servir para alguma coisa. A base curricular, quando a gente fala dos temas transversais, a nível municipal, estadual ou regional, ela pode abordar outros temas, como cultura indígena, pode abordar outro tema, por exemplo, como o frevo e tantas outras informações. Por quê? Porque são conhecimentos culturais. E como a base nacional comum ela é uma base nacional, por isso base nacional, cada município, estado e região pode incorporar novos temas, onde pode abordar ali danças de rua, se aquele município tem aquela rua, esse tipo de ritmo com maior frequência, o surf com modalidade esportiva, as praias como conservação e tantos outros fatores e temas que tenham relevância ou municipal, ou estadual, ou regional. Por exemplo, professor, não consegui entender. Por exemplo, nós temos os temas contemporâneos transversais, que são 6, que são obrigatórios. Então, todos os estados, todos os municípios devem trabalhar e incorporar dentro do seu Plano Nacional de Ensino. Agora, cada município, de acordo com as suas culturas, históricos, regiões, podem incorporar mais temas, que no caso são temas municipais ou estaduais, para serem trabalhados a fim de preservar ou o município ou o estado. Por exemplo, a nível de praias, existem regiões do Nordeste que têm praias, né? E essas praias, algumas estão em estado de poluição, né? Excesso de lixo, por conta dos banhistas, e tem todo um fator de conscientização. Então, aquele município, aquele estado, ele pode incorporar ao seu Plano Nacional de Ensino um tema contemporâneo sobre conservação das praias, ou simplesmente praia, a fim de fazer com que os alunos vão refletir acerca daquela situação e intervir na sua fase adulta ou até mesmo durante os seus anos escolares. Dentro desses temas, também temos como alvo o quê? Favorecer a interação dos conteúdos escolares na realidade e em sociedade. Dentro do componente curricular ciência, às vezes a gente fala bastante sobre o R, né? Sobre a restituição, sobre a reciclagem, sobre reinventar, reutilizar.
Por quê? Porque esses R's têm o alvo de quê? De conservação, de preservação, de sustentabilidade ambiental. Então, dentro do componente curricular ciência, nós podemos incorporar com mais ênfase o meio ambiente. Isso não quer dizer que a gente vai excluir os outros, mas isso quer dizer que nós podemos utilizar todos eles de forma a colocar em prática na realidade dos alunos. Por exemplo, quando a gente vai abrir um papel de um bombom, o que a gente deve fazer? Jogar o papel de bombom na rua, na escola, ou a gente pode pegar aquele papelzinho e colocar no bolso? Então a gente já inicia ali o processo de conscientização, fazer a separação do lixo, né, em lixo orgânico e não orgânico. No caso, separando ali aquele resto de comida, lavagem e também o lixo, né, os resíduos ali que a gente pode reutilizar de forma a dar para os recicladores, né, para eles venderem ali no depósito. Dentro dos temas contemporâneos transversais, nós também temos dois conceitos que são bastante importantes. O primeiro é sobre a contemporaneidade e a transversalidade. Contemporaneidade quer dizer o seguinte: contemporâneo, atual, novo, tem que ser uma novidade. Transversalidade porque é transversal. Dentro desse conhecimento nós vamos falar sobre a integração, a extensão e a profundidade do trabalho pedagógico na realidade local daquela situação com aquele aluno. Já a transversabilidade é um princípio que desencadeia metodologias modificadoras da prática pedagógica, integrando diversos conhecimentos e ultrapassando uma concepção fragmentada em direção a uma visão sistêmica. Os temas contemporâneos transversais não são de domínio exclusivo de um componente curricular, mas perpassam a todos de forma transversal e integradora. Transversal, porque eu vou linkar o meio ambiente com a história, que eu vou linkar o civismo com o ensino religioso, que eu vou linkar ciência e tecnologia com a educação física. Então, o que vai acontecer? A gente vai englobar esses conhecimentos durante as aulas para que os nossos alunos não possam apenas replicar, mas que eles possam aplicar esses conhecimentos em sala de aula. Porque os alunos, às vezes, eles estão no automático. Eles escrevem, copiam, respondem. Escrevem, copiam e respondem. E às vezes eles não param para refletir como aquela informação pode impactar na vida dele. Por exemplo, mais uma vez sobre o exemplo do lixo, porque é um exemplo bastante frequente e que deve ser muito trabalhado. Por exemplo, se a gente continuar produzindo cada vez mais lixo, a poluição vai aumentar cada vez mais. E se a nossa água potável que nós temos no planeta, ela começar a ser suja por conta dessa poluição, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir mais beber água. E sem água não há vida. Acaba que mais cedo ou mais tarde nós vamos ser extintos. Então tem essa linkagem dessa informação. Causa-consequência. Será que eu posso intervir? Talvez eu, Davi, não consiga mudar o planeta em relação à sociedade. Mas eu posso mudar aqui o meu quarto. Eu posso pegar o papelzinho, colocar dentro do saco de lixo, colocar no dia da coleta fora da minha casa. Eu posso também ajudar lá na minha sala de aula, explicando aos alunos que tem o cesto, que é para colocar o lixo lá, incentivar e conservar. Claro que isso a gente não faz do dia para a noite, claro que a gente não faz isso numa semana, num mês, num bimestre, mas a gente vai conscientizar. O nosso alvo é mediar conhecimento, é conscientizar. Então a gente não vai transformar, mudar, alterar a base da força, mas a base da conscientização. E dentro dos temas contemporâneos transversais, eles também vão alcançar as demandas sociais da realidade vivenciada pelo educando. Se o educando entender que a gente pode pegar essa informação e colocar na realidade dele, ele vai incorporar esse conhecimento aos seus conhecimentos já acomodados e assim conseguir refletir acerca da importância daquela informação. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se o aluno encontra importância no que você fala, professor, ele vai conseguir o quê? Refletir e colocar em prática. Mas se você vai para a sala de aula e continua o processo pedagógico, mas não consegue incorporar esse significado, infelizmente, ele não vai conseguir adquirir aquela informação. E eu sei que é um desafio, porque eu também passo por isso em sala de aula. É um desafio dar significado aos conhecimentos que nós estamos ensinando. Por quê? Porque às vezes não é tão simples aplicar esses conhecimentos na realidade do aluno.
Por exemplo, quem é professor de matemática, ele precisa ensinar aquelas fórmulas matemáticas a nível de fórmula de Bhaskara, a trigonometria, a geometria plana, geometria espacial, e às vezes os alunos ficam olhando para aquele negócio e não conseguem entender significado. Mas agora quando o professor de matemática ou qualquer outro professor consegue desvendar e apresentar aquele conhecimento como importante para os alunos, eles começam a refletir melhor e aplicar aquele conhecimento. Por exemplo, sem a nossa querida matemática, nós não teríamos os prédios que temos hoje, porque a gente precisa de um cálculo de engenharia para produzir aquele cálculo. Se os nossos professores de matemática e física não desvendassem todos esses temas, a gente não teria o cinema, porque existe ali as conexões de luz, energia, força elétrica, o tamanho, o diâmetro, a grossura, né, a espessura daquelas das telas de cinema, a poltrona. A gente não teria todas essas informações, e tudo isso é pautado em números, pautado em cálculo. Ah, agora eu entendi. Então quer dizer que a matemática é importante para os meus óculos 3D? É importante sim. Então a gente consegue refletir acerca do que estamos ensinando e o que os alunos precisam aprender. Ainda dentro desse conceito, a gente precisa entender que existem os temas transversais, muito falado, muito divulgado, que caem em concurso, e nós temos os temas contemporâneos transversais. Professor, é a mesma coisa? Não é. Tema transversal vem lá dos PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais de 96, da década de 90. E os temas contemporâneos transversais, ele é da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é um documento obrigatório que veio aí, surgiu em 2017, 2018, 2019. Lembrando que os temas transversais, eles são facultativos. O que isso quer dizer? Eles não são obrigados a serem trabalhados. O professor pode incorporar, mas ele não é obrigado a ser trabalhado. Agora, os temas contemporâneos transversais, eles são obrigados. Por quê? Porque o conhecimento é essencial. E o que é um conhecimento essencial? É aquele conhecimento que é necessário, ele é indispensável na formação integral do nosso aluno. Então a gente também tem que, para a gente não se confundir em sala de aula e também no processo de concurso, no processo de seleção, tema transversal é uma coisa, tema contemporâneo transversal é outra, completamente diferente. Agora nós temos os nossos temas contemporâneos transversais, que são divididos em 6 macro-áreas de conhecimento e 15 temas contemporâneos, né, com 15 temáticas educativas que nós vamos discutir um a um por aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o meio ambiente, depois civismo, depois tecnologia, depois ética e por aí vai, de acordo com cada tema contemporâneo transversal da BNCC. O tema ética, ele vem lá dos temas transversais. Civismo, a gente encontra no TCT, que é os temas contemporâneos transversais. Lembrando, é muito importante salientar, deixar claro para você o seguinte: os temas contemporâneos transversais, eles são respaldados pela própria BNCC, assim também como as leis norteadoras de toda a nossa sociedade, como a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também da nossa Constituição de 88. Então os temas contemporâneos transversais não são uma invenção. Ah, o fulano de tal inventou isso aqui. Não. Eles já são direcionados a partir das normas vigentes para que a gente possa implementar em sala de aula e contribuir para o quê? Para uma formação integral dos nossos alunos. Por isso que eles são tão importantes e devem ser trabalhados. Eles são indispensáveis, mais uma vez eu reforço. Mais uma vez, são indispensáveis. Esse vídeo ficou muito longo e por essa razão eu dividi ele em 2 partes. Eu já deixei o link aqui na descrição desse vídeo para a parte 2 da introdução aos temas contemporâneos transversais. Tô te esperando lá. Cuida!